Nem sempre pessoas que se parecem possuem algum parentesco, e às vezes quem não tem nada a ver com a família é mais semelhante do que um irmão ou irmã. Veja agora algumas celebridades que extrapolaram a similaridade e se parecem gêmeas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já dá um tapão no like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo. Existem muitas celebridades que parecem gêmeas, mas poucas bugam tanto a nossa mente quanto McKenna Grace e Kiernan Shipka. Por muito tempo eu jurei de pé junto que a pequena caça-fantasmas de Ghostbusters e a bruxinha de O Mundo Sombrio de Sabrina eram a mesmíssima atriz, só que em fases diferentes da vida. A Kiernan Shipka, que a gente viu crescer como a Sally Draper em Mad Men, antes de ela virar um ícone como Sabrina Spellman. Do outro, a super talentosa McKenna Grace, que não só encara fantasmas, mas também brilhou como a Paige de Young Sheldon. A semelhança entre as duas é simplesmente bizarra. O cabelo loiro, o formato do rosto, os olhos expressivos. Parece que elas foram criadas no mesmo laboratório de clones de Hollywood. Elas poderiam facilmente interpretar a mesma personagem em diferentes linhas do tempo, ou serem irmãs em um filme, já que possuem apenas 6 anos de diferença. Imagina ser tão parecida com uma colega de profissão que é até preciso provar que elas não são a mesma pessoa. De um lado, temos Rachel Brosnahan, que nos encantou com sua energia vibrante e um timing cômico impecável ao dar vida à inesquecível Mid em maravilhosa Senhorita Maisel da Amazon. E do outro, Evan Rachel Wood, famosa pelo papel de Dolores em Westworld. Ao mesmo tempo que os papéis que deixam as duas conhecidas são bem opostos, mas a semelhança das atrizes é tanta que a internet americana começou a entrar numa zoeira de que elas eram a mesma pessoa. Foi aí que resolveram entrar na brincadeira e fazer uma série de fotos juntas para provar que são pessoas diferentes. Para piorar, as duas ainda têm Rachel no nome, só para ajudar mais um pouco na confusão. Complicou. Imagina a cena, você passou anos acompanhando a saga de Rick Grimes para salvar a humanidade, aí decide relaxar jogando videogame e dá de cara com o líder de uma seita apocalíptica, que é a cara do seu herói. Essa é a história de Andrew Lincoln e Greg Brick. O primeiro a gente conhece de cor, é o britânico Andrew Lincoln, que se tornou um ícone em The Walking Dead e que é constantemente confundido com o ator canadense Greg Brick, mais conhecido como Joseph Seed do aclamado jogo Far Cry 5. O que choca é como eles compartilham o mesmo olhar, a mesma barba e até uma personalidade parecida nos papéis. Se olhar rápido, a gente até pensa que o Rick Grimes cansou dos zumbis e resolveu fundar uma seita no meio do nada. Mas não, são apocalipses diferentes e atores diferentes. E se eu te dissesse que o mundo da moda tem uma máquina do tempo, não uma de verdade, mas uma em carne e osso, que conecta os anos 90 com a passarela de hoje? Essa conexão impressionante é composta por Carla Bruni e Bella Hadid. Hoje a gente vê a supermodel Bella Hadid com seus 28 anos como um dos maiores nomes fashions da atualidade. Porém, os fãs de moda mais antigos devem ter um déjà vu olhando para ela, devido à forte semelhança com a lenda Carla Bruni, uma das maiores modelos dos anos 90, que hoje está com 57 anos. As maçãs do rosto, o olhar, a pose, é tudo tão parecido que assusta. Mas o mais bizarro é que, quando Carla Bruni tinha a mesma faixa de idade da Bella, a semelhança era ainda maior. Parece que a moda gostou tanto do molde que resolveu fazer uma nova versão, só para garantir que a gente nunca ficasse sem essa beleza icônica desfilando por aí. Alguns famosos se parecem tanto que poderiam facilmente trabalhar como dublês um do outro. É o caso do cantor, compositor e guitarrista John Mayer,
conhecido por sua carreira solo recheada de sucessos como Gravity e Your Body is a Wonderland, e do ator Johnny Depp, astro de filmes icônicos como Piratas do Caribe e Edward Mãos de Tesoura. Pega a receita, uma dose de talento, um cabelo meio bagunçado de propósito, um cavanhaque ou barba estilosa e um guarda-roupa que parece ter saído de um brechó de luxo. Se pôr chapéu então, fica a mesma pessoa, só que em mundos diferentes. Um, mestre da guitarra, o outro, um nome importante do cinema, mas que parecem seguir o mesmo manual de como ser um famoso descolado. Eles não são exatamente gêmeos de rosto, mas sim gêmeos de vibe. Se um dia o Johnny Depp precisar de um dublê para uma cena que envolva um solo de guitarra, já sabemos para quem a produção pode ligar. Sabe um bom mistério de Hollywood? Onde foi parar a atriz Lily Sobieski, um rosto tão comum no cinema dos anos 90 e 2000? A resposta, segundo a internet, é simples. Ela não sumiu, mas sim evoluiu para sua forma final, a também atriz Helen Hunt. Brincadeiras à parte, a semelhança sempre foi uma das mais comentadas. Lily, depois de estrelar filmes como Impacto Profundo, se aposentou da atuação para virar artista plástica. Enquanto isso, Helen Hunt esteve no elenco de filmes famosos como Náufrago e Do que as Mulheres Gostam, além de continuar atuando por todos esses anos. Por anos, muita gente realmente achou que elas eram pelo menos parentes, ou até a mesma atriz, já que uma sumiu e a outra ainda aparece em filmes e séries por aí, fazendo algumas pessoas pensarem que Lily Sobieski voltou a atuar. Se a confusão entre famosos fosse uma competição, um dos primeiros lugares do pódio com certeza iria para a dupla de ruivos mais famosa do Reino Unido, Rupert Grint e Ed Sheeran. A semelhança aqui é tão grande que eles mesmos resolveram entrar na zoeira, e de um jeito épico. Lembra do clipe da música Lego House, do Ed Sheeran? Adivinha quem estrela o vídeo como se fosse o próprio cantor? Sim, o nosso eterno Rony Weasley de Harry Potter, o ator Rupert Grint. Eles simplesmente oficializaram a piada para o mundo inteiro ver. Depois disso, a coisa saiu do controle. O próprio Rupert já confessou que simplesmente segue o fluxo. Se um fã o chama de Ed na rua, ele sorri, acena e às vezes até tira a foto sem desmentir. Imagina quantas pessoas que são fãs de um, mas tem a foto com o outro sem saber. Sabe quando dizem que todo mundo tem alguém idêntico em algum lugar do mundo? Às vezes eles trabalham na mesma profissão e até se encontram nos sets de gravação, tipo o que acontece com a Michelle Monaghan e Ruth Wilson, que por mais que suas personagens mais famosas sejam bem diferentes, a semelhança das duas atrizes é inegável. Os fãs de cinema se acostumaram a ver a Michelle em papéis como a esposa de Ethan Hunt em Missão Impossível. Já a Ruth ganhou fama entre os fãs de séries misteriosas, como quando fez a enigmática Alice Morgan em Luther, ou a fria Senhora Coulter em His Dark Materials. Aí você coloca as duas lado a lado, fica difícil de diferenciar. O sorriso largo, as maçãs do rosto, é como se a mesma atriz tivesse decidido se dividir em duas para interpretar a mocinha e a vilã ao mesmo tempo. Caramba, será que também temos um clone em algum lugar do mundo? Você achava que só existia uma Rihanna no mundo, né? Achou errado. Parece que do outro lado do planeta, na Índia, existe uma cópia quase perfeita da diva caribenha. Conheça a modelo René Coujur, cuja semelhança com a Rihanna não é só coincidência, é o que a deixou famosa. A aparência lembra bastante a cantora, dos olhos ao formato dos lábios, que não deu outra. Ela ganhou o apelido de Rihanna Indiana e abraçou a semelhança. Enquanto muitas modelos lutam por um diferencial,
a Renée aproveitou as comparações e transformou isso na sua marca registrada. Deve ser por isso que a Rihanna raramente dá as caras nos últimos anos, afinal já tem uma dela aparecendo por aí em shows e eventos de gala. Vamos voltar no tempo para o auge da febre Bieber, lá por 2011. Lembra daquele cabelo de capacete e o rosto que estampava todos os cadernos? Pois é, alguns anos depois surgiu na internet uma cantora que era a cópia feminina exata do Justin, Dani Shea. E quando eu falo cópia, não é exagero, o mesmo corte de cabelo, os mesmos traços. A semelhança era tão absurda que parecia montagem. Ela chegou a participar de reality shows musicais, sempre chamando atenção pela aparência. A Dani até fez músicas brincando com a situação, dizendo ser a irmã gêmea perdida do cantor, fazendo uns covers dele para dar uma bombada nas redes. Oh, wow. Oh, wow. Hoje a semelhança diminuiu, mas tá tudo documentado. Por um momento, o mundo teve dois Justin Biebers, e foi justamente isso que fez a Dani se tornar famosa e ganhar muito dinheiro, quando não dava para chamar o Bieber para um nível de 15 anos, porque a grana tava curta, adivinha? Convidavam a artista. Imagina a dor de cabeça de um diretor de elenco. Você precisa de uma atriz ruiva, carismática, com olhos grandes e expressivos. E aí você tem duas opções quase idênticas, Jane Levy e Emma Stone. A semelhança entre a estrela de La La Land e a protagonista de Cruella é um caso de gêmeas de mesma energia. Não são apenas os traços físicos, mas os próprios fãs apontam que a presença de tela é igual. Ambas têm aquele charme meio sarcástico que funciona tão bem tanto em comédias como em dramas. Muitos seguidores já admitiram confundir as duas em trailers de filmes e em postagens nas redes sociais quando rola um tapete vermelho, e elas poderiam facilmente interpretar gêmeas no cinema. Espero que não inventem de fazer um filme juntas, porque eu mesmo não vou saber diferenciar quem é quem. Você sabia que o nosso eterno Batman, Michael Keaton, tem um sósia quase perfeito na França? O nome dele é Julien Lepers, um famoso apresentador de TV, e eles se parecem tanto que você vai achar que é Photoshop. São as mesmas expressões. É como se o Keaton tivesse um irmão gêmeo que decidiu seguir carreira na televisão francesa. É a prova de que a genética às vezes está cansada de inovar e mesmo em outra família consegue replicar a mesma lataria. E no caso foi o americano quem copiou, já que o francês é 2 anos mais velho que ele. Mas e aí, você achou parecido? E os gêmeos espalhados entre sagas de grandes sucessos continuam quando outra figura carimbada de The Walking Dead é semelhante a uma atriz que também participou da saga Harry Potter. Eu tô falando da Emily Kinney, que interpretou a Beth no seriado de zumbis, e da Evanna Lynch, que deu vida a Luna Lovegood no filme dos Bruxos. Com o cabelo loiro e traços faciais muito delicados, a semelhança entre as duas sempre gerou comentários. Com certeza, alguém que não é muito fã de nenhuma das produções deve achar que se trata da mesma profissional. E isso não é exagero, basta dar uma olhada nas redes sociais para ver montagens comparando as duas atrizes. Inclusive, em fóruns como Reddit e Twitter, fãs já relataram ter confundido as personagens, principalmente por ambas interpretarem papéis de jovens sensíveis e introspectivas. Em entrevistas, Evanna Lynch já comentou que se diverte com as comparações e que chegou a receber mensagens de fãs de The Walking Dead elogiando sua atuação como Beth. Já Emily Kinney, que também tem uma carreira musical, viu suas fotos pararem em páginas de fãs de Harry Potter por engano. Mas e então, qual desses atores e atrizes você achou mais parecidos?
Se você tem sugestões de famosos semelhantes para os próximos vídeos dessa série, deixe aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.